Obrigado, Horácio, a todos que estão aqui nessa noite ou nessa manhã, né? Temos gente aí do Japão, então está um pouco à frente da gente. De uma certa forma, o pessoal do Japão está mais perto da volta de Jesus, né? Porque estão 12 horas na frente, então eles estão num fuso horário mais adiantado. Mas heresias à parte, nós estávamos conversando, né, com o Horácio sobre essa questão, e se tocou ao longo desses encontros vários temas, e eu acredito que, não que faltou, mas eu acho que precisávamos ainda trabalhar a questão mais detalhadamente sobre o reino, porque isso causa muita confusão, né, e algumas pessoas, elas talvez tenham um pequeno falta de entendimento, ou talvez não se aprofundaram tanto nessa questão a respeito do reino de Deus. E até eu, conversando com o Horácio, eu disse: Horácio, acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, porque se os irmãos e as irmãs notarem, as vezes em que Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou a respeito do reino de Deus, ou do reino dos céus, dependendo, né, do livro, se é Lucas ou Mateus, vocês pararem para perceber as vezes que ele fala sobre isso, vocês vão ficar bem surpreendidos, né? Se você fizer uma lista, praticamente as ministrações de Jesus falavam sobre o reino, né? Então, desde o início do ministério dele, lá em Lucas capítulo 4, até o último momento, que, por exemplo, o momento da ceia, né, da Santa Ceia, as últimas palavras de Jesus, ele está falando sobre o reino. Então, o reino, ele tem uma mensagem central dentro do ministério, não só de Jesus, mas nós estamos falando aqui da pessoa de Jesus, mas também do Antigo Testamento. Se fala muito sobre o reino de Deus, sobre o reino, né, onde que Deus estaria sendo rei, soberano e etc. O Novo Testamento também tem isso. E vamos dizer assim, de Mateus a Apocalipse, parece que há uma ênfase muito grande nisso. E muitas vezes, infelizmente, nós pouco falamos sobre o reino. Nós falamos muito sobre outros assuntos, mas o reino acaba ficando meio de lado, talvez, muitas vezes, porque a gente não tem uma compreensão tão aprofundada sobre isso. Então, eu queria começar a falar com vocês a respeito desse reino. E aqui eu vou compartilhar um pouco a tela com vocês, com alguns slides, e se vocês depois tiverem a curiosidade ou necessidade, ou quiserem mesmo ter os slides, não tem problema nenhum, vou deixar com o pessoal aí, né, com a Alexandre, com o Horácio, que eles poderão passar para vocês, se vocês tiverem, assim, o desejo, tá? Então, a ministração dessa noite é o reino, o rei e o reino. Agora, por que nós vamos falar exatamente sobre o rei e o reino? Bom, infelizmente, gente, muitas das vezes as pessoas, principalmente os cristãos, eles quase não tocam nesse assunto. E quando eles tocam nesse assunto, ou eles enfatizam uma coisa, ou eles enfatizam outra coisa. Por exemplo, ou enfatiza a questão de somente Jesus, no caso, né? Ou, o que é mais nocivo ainda, não que citar Jesus seja problemático, mas o mais nocivo de tudo é citar o reino e praticamente não citar o rei. E para que haja um reino, é necessário que haja um rei. Tá? Isso é meio óbvio, mas muitas vezes, muitas pessoas, muitos pastores, teólogos, têm deixado o rei de fora do reino. E é por isso que eu falei com o Horácio, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é necessário nós entendermos essa questão, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre o rei e o reino. Jesus, como rei, ele estará reinando, certo? E o que isso significa? Bom, a primeira coisa que nós podemos perceber, né, biblicamente falando, e a gente vai falar de cada desses pontos, a gente vai colocar uns versículos aí e tal, para vocês terem uma ideia. Como isso vai estar gravado, depois pode ser novamente assistido, com mais calma e etc. Aqui a gente não tem tanto tempo, então eu vou correr um pouquinho. Mas a respeito do rei, tá? Nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele voltará, primeira coisa, ele voltará, certo? E ele não voltará, como alguns acham, como sendo aquela criancinha que nasceu, né, e foi colocado numa manjedoura, toda frágil, necessitada de ajuda e etc., né? Aquela criança humilde, pequenininha, etc, etc, etc.
Essa foi vamos dizer, a fase, né, de um Jesus que veio para ser o Cordeiro de Deus. Agora, quando ele voltar, quando ele regressar, né, como ele prometeu e como foi prometido em todo o Novo Testamento, quando ele regressar, ele não regressará mais como Cordeiro, mas ele retornará como leão. E aí você já começa a perceber que existe uma certa mudança na atitude de Jesus, que antes Jesus ele tem uma face muito mais agregadora, né? Ele chama as pessoas, ele chama o pobre, ele chama aqueles que estão em pecado, etc, etc, etc. Então, ele, no primeiro momento, está trazendo pessoas para junto dele, porque ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo e tudo que nós sabemos. Mas a volta dele, parece que tem uma outra roupagem, certo? Não que Jesus ele vai ser diferente, sempre ele foi o mesmo, sempre ele foi Cordeiro e Leão. Mas, num primeiro momento, ele mostra a sua face de cordeiro, só que agora, na segunda vinda, ele será como um leão. E a volta de Jesus, ela será, em primeiro lugar, pessoal, ou seja, ele mesmo voltará, tá? Ele não vai mandar um representante, ele não está passando aí uma procuração para alguém para fazer as coisas no nome dele, não. Jesus, ele volta, pessoalmente, ele mesmo estará voltando, tá, para reinar. Então, primeiro ponto, Jesus volta. Jesus volta. Segunda questão é que essa volta desse rei será visível. Ela não será como foi na primeira vez, em segredo, né? Se você olhar ali no começo dos evangelhos, ninguém percebeu que ele tinha nascido, por exemplo, em Belém, né? Nem Herodes, nem Jerusalém, ninguém tinha se apercebido disso. Apenas aqueles magos que vieram do Oriente, mas porque para eles foi dada uma revelação, enfim, né? Ela foi muito mais restrita. Mas a segunda vinda de Jesus, você já vê que existe uma outra diferença aqui, ela será visível, todo olho verá. E nós vamos ver os versículos para isso, tá? Só estou colocando aqui os pontos. O terceiro ponto é que virá como vencedor. Apocalipse, capítulo 19, que nós estudamos aqui, inclusive com Horácio, se não me engano foi Horácio que trabalhou Apocalipse 19, ele virá como vencedor. Ele será rei dos reis, senhor dos senhores. Ele não virá como cordeiro. Mais uma vez, ele vem para não se proclamar, mas para se assentar sobre o trono, porque ele irá reinar. No primeiro momento, na primeira vinda, ele não veio para reinar, ele veio para resgatar. Mas no segundo momento, ele vem para reinar, certo? E o último ponto é que a volta de Jesus é futura. O que isso significa? Significa dizer que Jesus, ele não voltou no passado já. Existem algumas teologias que dizem que Jesus voltou já. Tá? Que ele já está reinando, só que espiritualmente, nos ares, né? Uma coisa assim muito, meio, uma fumaça, né? Uma coisa assim que não é muito palpável. Jesus já está reinando nos céus e nós estamos participando do reino já de Jesus. Não, isso não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que Jesus voltará, será visível, será pessoal, ele vem como vencedor, ele reinará. E se isso ainda não aconteceu, é porque isso está no futuro, tá? Então, Jesus, ele não inaugurou o seu reino ainda. Ele está por inaugurar, ele está por chegar. Ao contrário de como alguns teólogos e alguns pastores e irmãos têm proclamado aí. Cada vez mais se proclamou essa ideia de que Jesus ele já está reinando, já estamos no reino de Jesus, e as coisas estão melhorando, as coisas estão indo bem, etc. O único problema é que os caras que escreveram e falaram sobre isso escreveram antes da Covid, escreveram antes de toda essa situação que nós estamos vivendo agora. O caos está se implementando no mundo, né? E vocês têm visto por aí caos moral, ético e etc. Então, não significa, para mim, pelo menos do meu ponto de vista, e creio que a grande parte dos irmãos e das irmãs aqui pode perceber isso, né? Cadê o reino? Jesus está reinando, mas onde? Né? Cadê? Não dá para ver. Isso significa dizer que Jesus ainda não está reinando, porque será visível, pessoal, e ele estará presencialmente aqui na Terra, tá? Em relação a isso, eu tenho alguns versículos para vocês. Por exemplo, que ela será pessoal. Diz assim, ó, o texto lá de Mateus 24,
30. Então, Jesus falando, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ela é visível e ela será pessoal, é o próprio Jesus vindo, ele não está, que não disse antes, mandando uma procuração para alguém, é ele vindo, certo? Ela é visível, por exemplo, lá em Atos 1:11, os últimos momentos que Jesus estava passando com os discípulos, né? Vocês lembram disso? Ele está indo aos céus no versículo 10, né? De Atos 1:10. E no versículo 11 aparecem os anjos que dizem assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, se vocês viram subir, então será visível a vinda dele também. Ela não será secreta, ela não será assim um tipo agente secreto, né? Aconteceu, ninguém ficou sabendo. Não, ela será visível, ela será real e ela não deixará dúvidas de que aconteceu. Ele será vencedor e reinará. Veja ali Apocalipse 19, né, que nós falamos um pouquinho antes, do 11 ao 16. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Quem é o único fiel e verdadeiro? Jesus. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a palavra de Deus. Lógico que é Jesus aqui, né, gente? Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá, olha aqui, ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Presta atenção nessas palavras. Ele as governará com cetro de ferro. Ou seja, isso aqui já é quando Jesus está voltando para instaurar o seu reino aqui. Ele vai governar com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, pelo que eu posso ver aqui, né, é bem claro. Eu não sei se ficou alguma dúvida para você de que Jesus volta. Ele vem como vencedor, ele não está vindo ali numa manjedoura, né? Ele não está todo humilde, ele está vindo para inaugurar, ele está tomando posse dessa terra, tá bom? Isso é uma coisa que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Não é uma coisa assim, que, nos céus, a gente vai reinar com Jesus no céu, uma coisa assim, né? Uma meia nas nuvens e tal. Não, o texto diz, ele vem para reinar e ele vem para reinar aqui. E é para isso que ele está voltando. E diz, né, que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ok? Então, nós vimos que Jesus volta. Nós vimos que Jesus será, isso será pessoal, ele mesmo voltará, será visível, ele vem como vencedor para reinar. Ok, esse é o rei. Tá? Todo rei, ele tem o quê? Todo rei, ele tem um reino. Tá? Não existe não deveria, né, existir, que não sabe, eu não sei se existe um rei sem reino. Nesse caso aqui, Jesus ele vem para reinar. Então, se ele é rei, ele reina, tem que ter um reino. E o que é o reino, então? O que é o reino de Deus, o reino dos céus? E perceba aqui essas palavras, nós vamos trabalhar um pouquinho melhor essas palavras, tá, com vocês. Não posso adiantar aqui, porque senão eu vou entregar o ouro antes do que eu deveria. Tá? Então, olha só, o que é o reino, afinal de contas, e o que não é o reino? Gente, uma das grandes dificuldades que nós temos é entender, que muitas pessoas têm, é de entender o reino como sendo a igreja. Tá? O reino não é a igreja. O reino de Deus não é a igreja. Tá? De onde vem esse pensamento, então, Léo? O que você está falando? Esse pensamento de que o reino é a igreja vem muito, né, de uma compreensão católica, tá? da igreja católica, apostólica romana. A igreja católica, ela entende que ela está aqui para instaurar o reino, e ela é o próprio reino. Tá? E só que
com o passar do tempo, isso vai entrando na mente das pessoas, e elas nunca pararam para pensar que, na verdade, existe uma distinção entre igreja e reino, certo? Mas, então, o que será, o que a igreja é? Né? Lendo lá Apocalipse, capítulo 20, lá nos primeiros versículos, você vai perceber uma coisa, que a igreja, ela será os sacerdotes, né, os membros da igreja, da verdadeira igreja de Cristo, eles serão sacerdotes. Então, ela tem uma função sacerdotal. A igreja faz parte do reino, mas a igreja não é o reino. Todos nós estaremos no reino, né, fazendo parte da igreja, nós estaremos no reino de Deus, mas o reino de Deus não se limita à igreja. O reino de Deus é muito mais amplo do que a igreja, certo? Qual é a função, então, da igreja no reino? É de ser sacerdote. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Então, a igreja não é o reino. E esse é um grande erro que muitas pessoas, elas cometem de fazer essa confusão. E por isso que algumas pessoas acham que o reino de Deus já está a pleno vapor aqui na Terra, o reino de Jesus, porque a igreja está aqui, ela cresce, e as pessoas estão ouvindo falar de Deus, então, se a igreja cresce, o reino está crescendo. É interessante notar que, inclusive, o reino de Deus, ele se manifesta fora da igreja. O principal veículo da manifestação de Deus no mundo é a igreja, mas a igreja não é o único veículo através do qual Deus se manifesta no mundo. Tá? Então, isso é um ponto muito importante para nós notarmos, que às vezes é um pouco complicado para algumas pessoas entenderem, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Segunda coisa, que além do reino não ser a igreja faz parte do reino, né? O reino não é figurado. O que eu estou falando aqui? O reino de Deus, lembra que nós falamos um pouquinho antes ali, de que Jesus, aqui ó, Jesus ele vem para reinar como vencedor aqui no mundo, né? Apocalipse 19, Apocalipse 20, se vocês quiserem ler, é isso que está escrito lá. Então, ele não é figurado, ele não é do tipo assim, o reino de Deus, ele está... Jesus já está no seu reino aqui na Terra. Não, Jesus não está no seu reino aqui na Terra, não é uma coisa figurada. Quando Jesus vier, ele virá de verdade, e todo olho verá que ele está aqui, que ele está reinando, as pessoas vão ver Jesus reinando. E não é figurado, não é... Hoje a gente pode dizer, Jesus está reinando, Jesus está reinando lá no céu, né? Está à destra de Deus Pai. Ok, mas aqui na Terra, ele não está reinando, certo? Ele não está reinando aqui na Terra ainda, mas um dia ele tomará as rédeas do poder para governar, e aqui o texto falou ali, né? Ele as governará, futuro, né? Ele as governará com cetro de ferro. Ou seja, isso quer dizer que Jesus estará aqui. Isso não é figurado. Você vai perguntar, Léo, mas o reino de Deus já não está aqui? Em parte, sim. Eu e você somos os proclamadores do reino de Deus, aqui na Terra. Mas o reino ainda não está instaurado. É por isso que Paulo nos chama de embaixadores, né? Nós temos aí, muitos dos irmãos conhecem o Ney, né? Que ele trabalha aí com essa questão das embaixadas, dos consulados. Então, ele é um embaixador, ele é um cônsul do Brasil, ele representa o Brasil em outros lugares, certo? Isso significa dizer que o Brasil não está lá, mas quando ele está num determinado local, né, como cônsul, ele está representando o nosso país lá fora. A mesma coisa é a igreja. Hoje, nós estamos fora do reino, porque o reino ainda não se estabeleceu, ok? Quando Jesus ele entrar e ele começar a reinar, então esse reino será real e nós não seremos mais esses embaixadores, porque ele estará aqui reinando. Nós não estaremos em solo
do adversário, nós estaremos agora em nosso solo, porque Cristo estará reinando. Tá? E outra coisa, o reino ocorrerá e será aqui na terra. Tá? Essa é uma confusão que algumas pessoas fazem, que acham que quando a igreja for arrebatada, for levada, como nós vimos até agora, né, nos estudos dessa série aqui que o Horácio tem promovido, muitos acham que seremos arrebatados e vamos ficar lá no céu, né, tocando harpinha, né, cantando, ou então passeando com Jesus lá nas nuvens, né, num lugar florido, com muito sol, pássaros, árvores, no céu, enfim, né. Só que não, a Bíblia diz que Jesus ele vem para reinar aqui, e esse reino acontecerá aqui na terra. E essa é uma das questões que muitas pessoas elas se enganam, porque quando elas olham a Bíblia, elas dizem assim, mas aqui na Bíblia está falando que Jesus, né, vai nos levar para o reino dos céus. Ok, Mateus principalmente fala reino dos céus, né? Agora, vamos entender uma coisa, a Bíblia não está dizendo o reino nos céus, ela está falando o reino dos céus, ou seja, o reino que está lá no céu, né, o reinado de Jesus, ele baixa até a terra e ele se fixa aqui na terra, tá? E ele é real aqui. Ou seja, o que estará acontecendo lá nos céus, como seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu, seja feita aqui na terra, que é a oração do Pai Nosso, né? É isso que Jesus vai fazer. A vontade de Deus é feita lá nos céus? Sim, ela é feita lá nos céus porque lá é o reino dele. Agora, quando Jesus vier para cá, ele está, vamos assim dizer, trazendo o reino dos céus para ser realizado na terra. Você lê Apocalipse 20, e é bem nítido, 19 e 20, você vai ver que Jesus está vindo, né, dos céus para a terra, para reinar na terra, ok? Agora, esse período é chamado do milênio, porque a Bíblia fala que ele reinará sobre as nações por 1000 anos. Por isso que é chamado de milênio. Milênio vem da palavra 1000, né? Então, ele reinará por 1000 anos aqui na Terra. E agora, como é que vai ser esse tempo de reino de Jesus, que será 1000 anos? Aí alguns vão dizer que não é bem 1000 anos, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Gente, não sei, pode ser que seja 999, pode ser que seja 1001. Tanto faz, a ideia é que Jesus reinará por muito tempo aqui na terra. E esse reino será um reino de paz, justiça, tá? Será um reino de paz e de justiça, mas com autoridade. Jesus antes ele veio, né, como cordeiro, agora ele é o leão. O que será que a Bíblia está querendo dizer aqui nesse versículo de Apocalipse? Que ele governará com cetro de ferro. Isso, na linguagem do Antigo Oriente, significa dizer o quê? Que o rei, quando ele tinha o cetro de ferro, ele tinha autoridade. E ele tendo aquele cetro na mão, significava dizer que ninguém podia contrariar a palavra do rei. Em outras palavras, se não fizer a vontade dele, vai sofrer as consequências. Tá? Então, é um reinado de paz e de justiça, mas com autoridade. Ou seja, aqueles que não se submetem ou não se submeterem ao reino de Jesus aqui, vão sofrer as consequências que, vamos assim dizer, a lei, né, de Deus traz. Tá bom? Então, paz e justiça, mas com autoridade. Gente, Jesus não vem para cá para passar férias. Ele não vem para cá para, sabe, ficar passeando, tomando sol, na beira de uma praia, conversando com a gente. Não. A gente precisa, acho que, um pouco tirar essas fantasias que veio, né, na nossa cabeça. Jesus, ele vem para reinar. Fisicamente, ele estará aqui. Isso significa dizer e a palavra de Deus diz que ele reinará em Jerusalém, em Sião. Né? Se o centro do poder estará em Jerusalém e ele estará aqui, eu tenho dúvidas, e é uma questão minha, de que ele vai sair batendo papo com todo mundo a qualquer hora, sabe, passeando, e você vai ter... Não, ele é o rei. Tá? Ele é aquele que estará lá sobre o trono, reinando,
com todo o poder e toda a autoridade. Então Jesus, ele não virá para cá para ser o meu bom amigo, aquela pessoa com quem eu vou bater um papo ali a hora que eu quiser, ligar para ele, mandar um WhatsApp. Não será assim. Ele é rei. Eu acho que isso nós precisamos colocar na nossa mente. Ele governará, tá bom? Como é que será esse reino? Por que haverá esse reino? Vocês lembram que lá em Gênesis capítulo 2 diz que o homem foi plantado, ele foi colocado no jardim, para quê? Para reinar sobre o planeta, né? Gênesis 1, 28 diz que era para o homem reinar sobre o planeta, cuidar do planeta, era para se multiplicar, era para governar, para fazer prosperidade, etc., nesse planeta, certo? Era para ele administrar o planeta em nome de Deus. Deus passou uma procuração para o homem para que nós viéssemos a cuidar do planeta, a prosperar, a tirar o melhor, né? Fazer coisas boas nesse planeta. Agora, capítulo 2, Deus coloca o homem ali no jardim, né, e cuidar de tudo aquilo. Capítulo 3, vocês conhecem, que é a famosa queda. O que aconteceu na queda? A queda foi não um intercalço, um problema no plano de Deus, porque Deus controla todas as coisas, mas o plano original de Deus sempre foi qual? De que o homem reinasse nesse mundo. O homem, não, eu digo, né, a civilização não, a raça humana, ela reinasse nesse mundo. De que forma? De uma maneira justa, de uma maneira boa, de uma maneira que trouxesse prosperidade, sem explorar, sem destruir a natureza e etc. Tá? Esse é o propósito de Deus. O primeiro mandamento de Deus, gente, é exatamente esse. O primeiro mandamento que ele dá para o homem é: cuidem da natureza, multipliquem, encham a terra, administrem isso daqui. Esse é o primeiro mandamento. Quando o Adão abriu os olhos, praticamente Deus disse isso para ele, a primeira coisa. Aí veio a queda. E da queda até hoje, o que nós temos? O mundo passando por tudo isso que vocês sabem, né? Pecado, destruição, e etc. Só que a volta de Jesus, quando o Paulo chama Jesus de quê? De segundo Adão. Por que ele chama de segundo Adão? Porque o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele voltará para esse planeta aqui para cumprir justamente o que foi perdido lá atrás, lá em Gênesis. Então, o reino de Jesus nada mais, nada menos é do que o jardim restaurado, onde haverá o quê? Paz, justiça, autoridade, haverá só coisas boas, prosperidade, tá? Então, domínio sobre a natureza, mas de uma forma boa, de uma forma como Deus queria. Então, esse é o plano de Deus. Entendeu? Deus deu esse plano lá atrás. Aí houve um probleminha, né, um problemão, na verdade, mas enfim, que Deus sabia que ia acontecer. E esse tempo que vivemos entre Gênesis 3 até a volta de Jesus, o mundo está aí entre sombras, né, escuridão, trevas, pouco de luz e etc. Agora, quando Jesus ele voltar, ele vai instaurar o seu reino, ele restaurará todas as coisas. É isso que a Bíblia diz, restaurará todas as coisas. E restaurará todas as coisas ao quê? Ao primeiro momento, à primeira ideia, tá bom? E é por 1000 anos. Você acha que dá para fazer coisa boa durante 1000 anos? Você consegue imaginar um reino de 1000 anos de paz, prosperidade e coisas boas? É isso que Deus sempre planejou, e ele trouxe Jesus justamente para isso. Tá? Então, esse momento de morte, tristeza, dor e pecado, eles são atenuados, eles não são aniquilados durante o reino de Jesus, tá? Eles são atenuados, sabe por quê? Porque haverá um último momento em que tudo isso será tirado, mas no reino de Jesus, todos os efeitos de Gênesis 3 serão atenuados, serão diminuídos, tá? Eu não sei se eu tenho aqui, tenho, tá? E eu vou falar tudo de novo daqui a pouco. E nós estaremos e aqueles que estarão nesse reino de Jesus
estarão com o corpo glorificado, conforme diz Paulo, né, que serão transformados num corpo glorificado. Mas também, aparentemente, haverão pessoas que passarão por esse momento de tribulação, de todas aquelas pragas, etc., que estão acontecendo ali em Apocalipse, que eles não são de Cristo, mas eles sobreviveram, né? E os poucos que vão sobreviver, eles vão entrar no reino de Jesus. Jesus não vai chegar e vai matar todo mundo, aí você vai voltar e vai matar todo mundo e só vamos reinar os bonzinhos aqui. Não. Aparentemente, pessoas eles vão conseguir passar por todas essas dificuldades e tudo que vai acontecer ali em Apocalipse, eles vão sobreviver e vão entrar no reino de Jesus. Por que a gente fala isso? Porque existem algumas evidências no texto bíblico a respeito disso. Tá? E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles, tá? Aguenta aí que a gente vai tocar nisso daí. E fala também do sacerdócio no milênio, ou seja, aqueles que são de Cristo, são com o corpo glorificado, que foram transformados, lavados pelo sangue do Cordeiro, e etc, 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 eles são conclamados a serem sacerdotes. Agora, sacerdote faz o quê? Sacerdote geralmente é aquele que media entre Deus e os homens, tá? Então, se nós vamos ser sacerdotes, nós vamos ser sacerdotes sobre alguém. Então, nós teremos função lá. E é interessante, gente, que quando eu dei essa aula aqui no seminário, né, teve um pessoal que disse, não, Lealdo, eu pensei que eu ia para lá para descansar, eu não pensei que eu ia fazer coisa lá. Eu disse, olha, gente, no reino de Deus é um reino de trabalho, não é um reino de preguiçoso. O preguiçoso, ele vai para uma outra instância, bem mais quente, vai para outro lugar. Ele não entra no reino dos céus, tá? Então, se você estava pensando que quando Jesus voltar, não vai ter mais nada para fazer, eu tenho uma notícia talvez desagradável para você. No reino de Jesus é que vai começar você a fazer alguma coisa por ele de verdade. É ali que você vai começar a fazer as coisas. Já está fazendo aqui. Aqui é um ensaio do que vai acontecer lá. Por isso que eu sempre digo, Horácio e outros, aqui é o melhor momento para a gente fazer um ensaio. Porque lá a gente vai ter muita coisa para fazer, eu não tenho dúvidas disso. Deus não está nos conclamando para ficarmos durante 1000 anos deitado em berço esplêndido, esperando, sei lá o quê, fazendo nada. Deus não é assim. Jesus disse que o Pai até hoje trabalha, né, falando de Deus. Então, Deus não é um Deus de preguiça. Diz que Deus, ele descansou no 7º dia, mas aparentemente depois daquela descansada, daquela relaxada, ele olhou, contemplou, viu que tudo era bom, ele continuou trabalhando. Eu acredito nisso, porque o próprio Jesus fala esse tipo de coisa. Satanás, ele será preso durante essa época, tá? Mas isso não significa dizer que não haverá pecado. Algumas pessoas associam pecado a Satanás. Tá? Só que isso não é verdadeiro. Satanás, ele nos induz ao pecado, mas o pecado ele pode existir, inclusive, sem o próprio Satanás. E a gente vai ver que o coração humano, ele é enganoso, né? Você não precisa, nem deve colocar tudo que você faz de errado, os seus pecados, na conta do Satanás. A conta não é dele. Ele pode ser o que vai te instigar, mas a conta é sua. Ou seja, o pecado, ele é, inclusive, antes de Satanás existir, já existia o pecado. Porque se Satanás caiu em pecado, significa dizer que o pecado estava antes de Satanás. Mas quando Satanás é tirado, significa dizer que a tentação ao pecado será tirada. Isso significa dizer que é atenuado para essas pessoas que não têm o corpo glorificado. Lembra que a gente falou que passaram pessoas para dentro do reino? Essas pessoas que passam para dentro do reino, elas estão sujeitas ainda aparentemente, a esse corpo, a essa vida que nós vivemos aqui, certo? Mas ela será atenuada, porque Satanás e os seus anjos não estarão aqui para tentar, mas não significa dizer que a concupiscência da carne, né, não esteja aí, porque a gente sabe que o espírito é forte, mas a carne é fraca, como disse, eu acho que Paulo fala isso. Então, se há pessoas que estarão com esse corpo não glorificado, eles ainda têm a tendência de ter, sim, pecado, mas muito atenuado. Por que Jesus teria que reinar com cetro de ferro se não houvesse pessoas resistindo? Né?
A ideia de Jesus reinar com cetro de ferro é de que no começo haverá uma certa resistência, mas Jesus vai dobrar os joelhos dessas pessoas, ok? E outra coisa interessante, se você for lá em Apocalipse e em outros textos, você verá que existirão nações. Fala lá, nações, tá? Reinos e nações. Isso significa dizer que haverão sistemas políticos, e haverá países, sei lá, você vai ver bandeiras e outras coisas mais. Mas haverão nações e Jesus reinará sobre essas nações. Então, muita coisa será parecida com o que nós vemos hoje e muitas coisas serão diferentes. O que será diferente? Diferente é que haverá um rei e agora haverá um reino. Tudo que o homem não quis durante aí os seus 4, 5 mil anos, agora ele vai ter que se submeter. Porque Jesus deu a todo mundo a oportunidade de escolher se queria estar nesse reino ou não, certo? Mas agora não tem mais escolha, agora ele está impondo. E deixa eu dizer uma coisa para você, se você talvez vai ficar mais escandalizado agora, Jesus não vai trabalhar muito com democracia, não. Não existe a maioria, a voz do povo é a voz de Deus. Não, só haverá uma voz, a voz de Jesus, porque ele é justo, porque ele é o príncipe da paz, né, e tudo mais. Mas ele governará. Ele não está aqui para pedir permissão para as pessoas. Ele vai reinar. Isso vai muito contra o que nós hoje ouvimos, né? As pessoas gostam muito do democrático, de poder se expressar, de falar, de se rebelar contra a autoridade. Com Jesus vai poder tentar, mas só no começo, porque logo vai entender que Jesus não está aqui para brincadeira. Jesus não está aqui para perguntar se eu posso ou não posso fazer isso ou aquilo ou aquele outro. Ele vai reinar, tá? Alguns textos aqui que eu quero trazer para vocês para ilustrar tudo que eu estou dizendo. Isaías 65. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. Tá? Nós estamos falando aqui do reino de Jesus. E o idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Por esse texto aqui, você consegue perceber, primeiro, que crianças estão nascendo durante o reino de Jesus? Se crianças estão nascendo, isso significa dizer que, pelo que a gente pode entender, o método de concepção de crianças vai ser o mesmo. Tá? Homem, mulher, espermatozoide, óvulo, né? Criança sendo gerada e ela nasce. Isso significa dizer que são pessoas com corpo assim, ó, como eu e você, não o glorificado. Então, haverão pessoas, que nem eu disse para vocês, que vão conseguir passar e entrar entrar não, né? Eles vão estar aqui na Terra quando Jesus voltar. Jesus não vai matar todas essas pessoas, ele vai reinar sobre elas também. Então, se haverá crianças que estarão nascendo, né? Significa que tem pessoas aí. E diz assim, ó, quem morrer aos 100 anos será maldito. O que isso significa dizer? Que haverá pessoas que irão morrer nessa época. Mas, Léo, você não disse que quem herdar o corpo incorruptível não pode morrer? Verdade. Mas lembre-se que terão outras pessoas nesse reino. Então, haverão duas categorias aqui. Os com corpo glorificado, que são os da igreja, aqueles que são sacerdotes que reinarão com Cristo, eles farão parte do governo de Jesus, e outros são aqueles que serão súditos, são as pessoas que estão debaixo desse governo, que são pessoas, aspas, normais. Mas essas pessoas estarão debaixo de uma bênção, porque o reino de Jesus é um reino de bênção. Porque olha só, aquele que tiver 100 anos e morrer, puxa, morreu jovem. Olha, morreu criança ainda. Isso significa dizer o quê, gente? Que a bênção de Deus estará sobre todos, tá? E qual era a grande possibilidade lá no Éden? Lembre-se quantos anos, vocês lembram quantos anos viveu Adão? Tá, agora você me pegou. 969, se eu não me engano. 900 e alguma coisa, ele não completou 1000 anos. Isso significa dizer o quê? Que quando Jesus voltar,
essa longevidade lá do Éden está sendo retomada. As bênçãos do Éden voltam com o reino de Jesus. Por isso que será maravilhoso isso daqui. Tá? Porque até mesmo quem morreu aos 100 anos, vocês vão dizer, puxa, morreu novinho, ó, criança ainda. Era uma criança, morreu com 100 anos. Ou seja, as pessoas na época desse reino de Jesus terão uma longevidade muito maior, assim como era lá no Éden. Como era, né, lá no começo da civilização. Construirão casas, habitarão, plantarão vinhas, comerão do seu fruto, vai ser uma coisa linda e maravilhosa. Outro versículo, lá de Apocalipse 26, né? Felizes e santos os que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes, aqueles que têm o corpo transformado, os glorificados da igreja, né? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Primeiro, para ser sacerdote, vai ser sacerdote sobre quem? Já dei a dica para essa outra categoria de gente que vai estar por aqui. Outra coisa, reinarão com ele, reinar sobre alguém, reinar sobre quem? Não adianta você ter um monte de cacique e não ter índio. Você tem que ter índio nessa aldeia. Não adianta só ter cacique, não adianta só ter o pessoal da igreja com o corpo, né, transformado. Tem que ter gente para você reinar, para você ser sacerdote para eles também, certo? E aparentemente também Apocalipse me mostra ali no final do capítulo 20, de que algumas pessoas dessas ainda poderão encontrar salvação. Alguns irão rejeitar e alguns vão ainda encontrar salvação com Cristo. Pessoas ainda vão rejeitar o reinado de Cristo. Olha só, um ramo, Isaías 11, um ramo surgirá do tronco de Jessé. Não julgará ele, Jesus, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Ou seja, ele vai dizer, vai ter que ser cumprido. Com o sopro de sua boca, matará os inimigos. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. A terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Naquele dia, o quê? As nações buscarão a raiz de Jessé. As nações. Então, nós estaremos divididos em nações. Não sei se vai chamar Brasil, não sei se vai chamar Itália, não sei se vai chamar Japão, não sei como é que vai ser. Mas está falando ali, nações, etnos, né? Povos. Provavelmente a gente vai estar falando, as pessoas vão estar falando ainda em português, em chinês, em inglês e etc. no reino de Jesus, ok? O reino, gente, como eu disse, vai ter trabalho, vai ter muito trabalho, vai ter muita coisa para fazer, a gente vai ajudar a restaurar essa terra, tudo que foi degradado pelo homem durante o reino aí do homem barra Satanás, nós vamos estar aí para recuperar, você vai fazer parte, olha que benção, você vai fazer parte do reino, você não vai estar lá só parado olhando, né, fazendo a sua, como é que se diz ainda, a sua aposentadoria eterna, você está aí para trabalhar, mas o melhor de tudo isso é que você não vai cansar. Eu acredito que esse corpo novo não vai ter cansaço, não vai ter veieira, não vai ter artrite, artrose, trombose, todas essas coisas. É um corpo novo. E você talvez vai poder trabalhar durante 24 horas, não vai se cansar, vai estar feliz, vai estar alegre, vai, como diz, ele vai poder até comer, vai beber, vai poder vai poder fazer festa com os amigos. Olha que coisa maravilhosa. Mas tudo com um corpo novo, vai poder fazer tudo para glória de Deus. Você vai fazer parte disso. Isso que é o legal, você faz parte desse reino. E haverá remoção de toda a inimizade com a natureza, tá? Então, olha só, toda a natureza, ela estará agora ajudando nesse reino, tá? Não haverá mais problemas com a natureza, nós estaremos em harmonia e o próprio Jesus estará reinando aqui. Não é bênção isso aí? Você já não quer entrar lá já agora? Não quer ir para lá? Pois é, tem que esperar um pouquinho que Jesus ainda não veio, né? Mas você já pode desfrutar disso agora. Isso aqui é o legal do reino de Deus, porque ele já foi inaugurado em você.
Você é uma embaixada, você é um embaixador desse reino. Você já pode se apropriar dessas bênçãos, ainda que seja parcial essa apropriação, mas ela é verdadeira. Porque a partir do momento que você está no reino de Deus, que você tem Jesus no seu coração, que você faz parte desse reino, sabe o que aconteceu? A sua vida mudou. Espero que tenha mudado. Né? Espero que a sua vida tenha mudado. Para melhor, inclusive. Isso já é reflexo do que virá. Isso já é parte desse reino que está dentro de você. Isso é parte do plano de Deus, da restauração de Deus. Eu vou começar a pregar daqui a pouco, né? Mas você faz parte do reino. Você já vive o reino na sua vida. E queira Deus que que viva o reino na sua casa. Uma pequena parte, a sua casa, ou a sua vida é uma embaixada do reino de Deus aqui nessa terra. Mas um dia ele voltará e esse reino será será expandido para toda a terra, todos os cantos. A terra não tem canto porque ela é redonda, né? Que ela enfim, ela não é plana, tá, gente? Gente, a terra não é plana, tá? Se alguém tem alguma dúvida, a terra não é plana. Mas Jesus reinará sobre todos os lugares, todos os recantos desse mundo. Gostou dessa notícia? Gostou de ouvir sobre isso, sobre o reino de Deus? Que você fará muita coisa lá, que será bênção, maravilha e tudo mais? Pois é. Agora eu quero ler com você uma coisa. As pessoas vão se revoltar contra Deus. Tá? As pessoas vão se revoltar contra o reinado de Jesus. Olha só o que diz lá em Apocalipse 27 e 9. Quando terminarem os 1000 anos, ou seja, vão terminar os 1000 anos, né, do reinado de Jesus, eu tenho que cuidar aqui por causa do microfone, para não ficar sempre estou olhando o microfone aqui. Tá? Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar o quê? As nações. Tá vendo que não é para enganar os que têm o corpo transformado, não é para enganar os santos, é para enganar as nações. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Durante 1000 anos, você acha que o pessoal se multiplicou? Em 1000 anos, com praticamente a taxa de mortandade em zero, né, porque as pessoas vão ver muito mais. O pessoal se multiplicando que nem coelho, porque lá vai estar todo mundo fazendo filho. Você acha que vai ter muita gente nesse planeta, né, nesse corpo não transformado? É lógico. Serão essas nações que Satanás irá enganar, tá? Então, fique tranquilo, não é para enganar aqueles que estão em Cristo, é para enganar esses outros. Então, enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Os que vão lutar contra Jesus, contra nós, né, contra os eleitos, no final do reino dos 1000 anos, é como a areia do mar, é muita gente. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade de Amada, que é Jerusalém, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Ou seja, no último momento, os caras ainda vai ter gente que vai se rebelar contra Jesus. Tá? Então, olha só, essa profecia, ela está ali, por quê? Porque lá em Ezequiel, capítulo 38 e 39, Deus fala de como será isso. Se você quiser anotar aí, depois, tá? Você vai perceber que Deus fala. E olha só, algumas pessoas, elas interpretam que a Gog e Magog tem a ver com antes da volta de Jesus. Não. Não, não e não. Não tem como ser, tá? Se você for no capítulo 38 de Ezequiel, você vai ver Jesus, o filho de Davi, reinando. O capítulo 38 de Ezequiel, você vê a revolta de quem? De Gog e Magog. Olha lá, filho do homem, vira o rosto contra Gog da terra de Magog. Depois de muitos dias, você será chamado às armas. Depois de muito tempo, ou seja, parece depois de 1000 anos, né, as pessoas serão chamadas novamente à arma, que é quando Satanás está sendo solto. Em anos futuros, você, falando agora de Gog, né, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Foram trazidas nações e agora todos eles vivem em segurança. Mas aí ele vai narrar, né, a partir dali, essa questão da guerra e tudo mais. Ou seja,
depois desse reino, o povo ainda vai ter a capacidade, as pessoas vão ter a capacidade de todas as nações se voltarem contra Cristo. Depois de 1000 anos de um reino maravilhoso, lindo, extraordinário, vão se revoltar contra Cristo. Eu pergunto para você, por que eles vão se revoltar? Alguém pode conceber uma coisa dessa? Por que vão se revoltar? Eu digo para você por que eles vão se revoltar. As pessoas vão dizer, porque o coração humano é assim. Ok, mas vamos se colocar, e eu estou acabando o nosso estudo daqui a pouquinho. Por que? Vamos fazer um exercício aqui, ó. Por que as pessoas vão se revoltar? Apocalipse diz que Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações. Então é Satanás que está enganando as nações. Beleza. Se você fosse Satanás, como é que você convencer as pessoas a se revoltarem contra Deus? Contra o reino de Jesus? Você já pode pensar nisso? Depois de tudo que aconteceu de bom, como é que Satanás vai bolar um plano? Bom, ele tem 1000 anos para pensar nisso, né? Mas como é que ele vai fazer um plano para fazer as pessoas que estão em carne, não nós, não os transformados, aqueles que são ainda humanos, como é que eles vão se revoltar contra essa coisa boa, linda e maravilhosa? Eu não sei. Não sou Satanás para saber, tá? E também não vou dar ideia para ele. Mas eu tenho uma suspeita. Se vocês olharem os filmes que têm sido lançados aí ao longo dos anos, principalmente nos últimos 30, 40 anos, esses filmes futuristas, né, esse filme de ficção científica, vocês veem que muitas das vezes aparece que os alienígenas, né, Independence Day principalmente, né, essa linha aí, vem os alienígenas, tomam o planeta, né, e aí acontece o quê? Há uma resistência da raça humana contra os alienígenas que vieram tomar esse planeta, não é assim? Vocês já viram esses filmes? Basicamente essa é a ideia, né? Vem os alienígenas, né? E tomam o poder do planeta, e aí as pessoas elas dizem assim, não, esse é o nosso planeta, vamos tomá-lo de volta desses alienígenas, e vão lá e se revoltam e tomam o planeta, tá? Eu fico imaginando que o Satanás, ele poderia dizer o seguinte para esse pessoal, gente, vocês já viram que vocês são diferentes desse pessoal aí? Já viram como que vocês, humanos, são diferentes desses caras aí? Vocês sabiam que eles são... Você sabe que eles são os alienígenas, né? O planeta não é deles, o planeta é de vocês, dos seres humanos. Por que vocês estão se rebaixando a esse rei aí, esse cara aí, que veio de outro planeta, ninguém sabe, ninguém viu, e aí está dizendo aí que ele é o maioral e tudo mais? Por que vocês não tomam de volta o planeta de vocês? Com um simples discurso desse, e olha que eu não sou muito inteligente como o Satanás é, né? Mas com um discurso bem feito, desse sentido, é fácil de você criar uma revolta contra um sistema, aspas, alienígena. Alienígena no sentido, né, de extraterrestre, no sentido de não é da Terra, né? Porque quem estiver aqui olhando vai olhar, esses caras vieram de forte, eles são diferentes da gente, né? Eles são um avatar da vida, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai expulsar esses caras daqui, vamos acabar com eles, vamos tirar eles daqui, certo? Então, eu não sei como é que eles vão fazer, qual é a ideia, mas não está muito longe, talvez, dessa proposta. O ser humano será novamente enganado, e eles não vão reconhecer, eles não conseguiriam ver em Jesus o primeiro Adão, mas sim um usurpador, um alienígena, vamos assim dizer, que veio para essa terra para tomar essa terra que pertence aos humanos, ok? Eu não sei se vai ser assim. Isso é conjectura, não estou dizendo que é, a Bíblia não está afirmando, mas eu acredito que essa é uma possibilidade, tá bom, gente? Então isso não está na Bíblia. Agora, o que a Bíblia diz é que, se você, eu cortei aqui, diz o seguinte, que versículo 21, para quem quiser anotar, Apocalipse 21, 1 e 2, diz que, no final do capítulo 20, diz que Deus mandou fogo do céu e acabou com essa rebelião, tá? E aí o versículo seguinte, que é o capítulo 21, diz, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu,
da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Você vê que sempre ou é Jesus descendo, ou é a Nova Jerusalém descendo, não é nunca nós indo habitar em algum lugar eternamente. Não, tudo está acontecendo aqui. Mas quando diz assim, ó, vi um novo céu e uma nova terra. As coisas velhas passaram, já não tem mais. E é interessante notar que é só a partir daí. Tá? E aí eu vou ter que abrir o texto aqui, lá em Apocalipse 21, que eu não coloquei para vocês. Desculpa, 21, 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É somente aqui, no novo céu e na nova terra, que é dito que não haverá mais tudo isso. Parece que no reino milenar de Jesus ainda haverá alguns problemas, tá? Mas a partir daqui não haverá mais nenhuma lágrima, nem choro, nem nada. Então são dois momentos. Primeiro, Jesus volta, reina aqui na terra para mostrar que o Éden sim era possível, tá? O Éden era possível, o plano de Deus era possível e ele foi realizado em Cristo e vai ser realizado em Cristo. E no segundo momento tem um novo céu e uma nova terra. Agora, aqui, e aí o irmão Gilberto e outros especialistas em grego aí poderiam nos ajudar aqui, porque a palavra novo céu e nova terra não significa necessariamente dizer que tudo vai ser zerado, resetado, e Deus vai acabar com tudo e vai começar do zero. Pode ser, no grego não existia o conceito de renovado. Então pode ser que o texto esteja dizendo que o céu e a terra serão renovados completamente. Tá? Eu deixo isso aqui aberto, tá? Não bato nenhum nem outro. Pode falar. Se me permite, eu conferi aqui no texto de Apocalipse 21, que a palavra grega aqui para novo, é novo no sentido de uma nova natureza, de uma nova qualidade. Novo aqui não é no sentido de uma coisa refeita, nem também de uma coisa mais recente, né? Ainda que é novo também no sentido temporal. Só que em grego a palavra novo no sentido temporal é uma, e a palavra novo, indicando uma nova qualidade, é outra, é kainos, e exatamente essa palavra kainos que aparece aqui do novo céu e a nova terra. Então, digamos assim, é de um projeto inédito. É céu e terra, mas é outro projeto, só para já adiantar aí esse detalhe. Pode continuar. Certo. Não, e é por aqui mesmo que eu já gostaria de encerrar, porque o importante, gente, disso tudo, talvez o que fique para você é Cristo vem. Ponto. Ele reinará. Ponto. E todo mundo se submeterá. Ponto. Não é discutível isso. Tá? E é um reino que terá local e que terá 1000 anos de extensão. Aliás, você sabe que esse sempre foi o plano dos homens, reinar por 1000 anos, né? Inclusive, o terceiro Reich de Hitler era para ser o Reich, né, o reino de 1000 anos. Durou menos de 10. Mas, enfim, ele errou um pouquinho nas contas. Jesus, quando ele vier para os 1000, ele vai reinar por tudo isso que ele disser, ou se ele quiser reinar mais ainda, ele pode reinar quanto ele quiser, né? Tá? Então, isso que eu quero deixar claro, né, Horácio, para que não fique aquela ideia, aquela coisa assim meio, né, Jesus já está reinando, nós não precisamos esperar, as coisas vão melhorar, e aí Jesus só virá para cá para nos dar os parabéns, porque a igreja está fazendo tudo. Gente, a igreja é um veículo, a igreja não é o reino. Deus é maior do que a igreja, Deus é maior do que tudo, Deus é maior que o universo, ele pode fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Porque existem algumas teologias que colocam a igreja no centro de tudo. E eu falei já com o Horácio, né? Gente, isso aqui parece mais ou menos o seguinte, quando usa aquela metáfora da noiva e do noivo, o noivo ama a igreja, mas cada vez mais parece que a igreja ama a igreja e não o noivo. Né? Nós começamos a nos amar tanto e achar que nós somos tanto o centro da coisa que nós deixamos o centro que era de Jesus para a igreja. A igreja não é o centro. Jesus é o centro.
Talvez existem pessoas que discordem disso, né? Acho que a igreja ela é mais do que ela é, mas ela é a noiva. Ela tem o seu lugar, como eu disse para vocês, ela é importante, mas ela não é o centro. Que tudo gire em torno de Cristo e não da igreja. Porque se for em torno da igreja, estamos mal, né, meus queridos irmãos? Estamos mal. Mas se o reino girar em torno de Cristo, aí as coisas poderão e serão muito melhores. Horácio,